Oitavo ano foi lindo. Oitavo ano. Já tem um tempo, né, que a gente não se encontra aqui na plataforma pessoalmente. Pessoalmente, assim, em vídeo. Pessoalmente. Mas assim, hoje o que nós vamos fazer é o seguinte. Vamos corrigir a nossa provincia. Porque eu sei que vocês devem estar com dúvidas em alguma questão. Tiveram alguns que talvez vocês tenham errado. Então é bom a gente esclarecer. E aí, para isso, eu tô aqui com o meu celularzinho, tá? Para dar uma afilada na prova, porque eu tenho que ver as questões para poder comentar com vocês. E mãos à obra. Tá? Então hoje o nosso dever vai ser esse aqui. Nós vamos corrigir a prova. Certo? E aí a gente já esclarece as dúvidas. Vamos lá. Primeira questão. A partir do século XVI, artistas estrangeiros integrantes das diversas expedições artísticas e científicas que percorreram o território brasileiro produziram imagens documentando em detalhes aspectos da paisagem, da flora e da fauna. Lembra? Aquele período dos artistas viajantes. Analise as imagens. Com base nelas, no texto e nos conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar que são pinturas do gênero natureza morta. Lembra que a gente até fez aquela atividade em sala, aquele trabalhinho de natureza morta, que eu coloquei aquelas frutas na mesa que vocês trouxeram, coloquei elementos como garrafa, alguns utensílios domésticos. Então, natureza morta, esse gênero tem a ver com isso. Tá? A gente chama de gênero natureza morta quando associa elementos da natureza como flores, frutas, legumes, raízes com também elementos utilitários como jarros, garrafas, tigelas, cestos, toalha de mesa, a própria mesa em si. Então essa união, ela confere esse nome, ela dá esse nome, tá certo? E que inserem no contexto retratado pelos viajantes daquele período no Brasil apenas as imagens. Vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês quais foram as imagens, tá certo? Olha aqui, ó. Foram essas as imagens. Ai, meu Deus, não tá focando muito bem. Mas eu acho que vocês lembram direitinho. Eu acho que agora tá mais... tá mais ou menos, mas pronto. É só para vocês lembrarem qual é a questão. Na primeira imagem, que é de Jean-Baptiste Debré, a gente só vê realmente isso. Flores, frutas, enfim, né? Na segunda, tem aí uma mulher negra, provavelmente escrava, né? Com uma bandeja cheia de frutas na frente. E atrás tem uma outra com uma bandeja também na cabeça. A gente não pode classificar bem essa imagem como natureza morta, porque ela também tem a figura ali de pessoas, né? Então já foge um pouco do contexto de natureza morta. Depois, o item 3 tem uma de Albert Ecault, que é sim de natureza morta, porque retrata aquilo que a gente já falou, flores, frutas, legumes, etc. Tá? E a última de Arcimboldo, que é a quarta, é um homem, uma figura de um homem não, uma figura de uma mulher, uma figura feminina, como se fosse uma senhora já de idade, que o rosto é formado por diversos elementos da natureza. E aí fica a dúvida, será que essa conta ou não conta como natureza morta? Não conta. Por quê, minha gente? Porque essas frutas, legumes essas frutas, legumes, enfim,
elementos da natureza estão formando um rosto. Então, está retratando alguém. Então, se fossem somente as frutas e tudo mais de uma maneira mais aleatória, ok. Mas como ela está formando um retrato, então ela já se classifica para o gênero mais voltado para o retrato. Então, as opções corretas seriam a número 1 e a número 3, certo? Que são as naturezas mortas. Segundo, muitas pinturas informam em suas legendas que a técnica utilizada foi o óleo sobre tela. Aí vamos lá, como é que nós vamos saber algumas coisas sobre óleo sobre tela? No livro de vocês fala a respeito sobre essa técnica a respeito dessa técnica de pintura. Certo? E será que ela deixa o pintor limitado? O que é deixar o pintor limitado? É deixar ele preso, sem liberdade para sua criação. E é justamente o contrário, tá? Eu vou dizer por quê. Possui secagem lenta, possibilitando que o artista corrija a pintura posteriormente. Sim, essa é a principal vantagem da pintura feita com a tinta óleo. Como ela tem uma secagem mais lenta, o artista ele pode começar o trabalho agora e pode mexer nele depois. Então ele pode posteriormente ir lá dar um retoque, acrescentar algum elemento, pode fazer alteração de alguma parte da obra. Então isso é uma grande vantagem para o artista. E caso ele queira acelerar o processo de secagem, existem produtos químicos que permitem isso, que ele pode acrescentar e acelerar essa secagem, tá? Que são justamente óleos secantes específicos para esse tipo de pintura. Ó, escuta. Água. Eu tô gravando, minha gente. Toda vez que eu tô gravando, aparece esse homem da água. Ou aparece o cachorro latindo. Eu não aguento mais, mas eu não vou dar pausa. Porque senão eu não vou pra frente nessas aulas. Por favor, ignorem, certo? Ok, beleza. Se concentrem em minha pessoa. Eu estou egocêntrica hoje. Eu quero toda a atenção só pra mim. Tá bom? Vamos lá. Deixa o pintor muito limitado, que foi a primeira opção, né? É justamente o contrário, como eu falei. Então, a incorreta a gente já sabe que é aquela primeira. É só pra ressaltar pra vocês que a primeira lá é que a gente pode considerar incorreta, certo? Porque não deixa limitado, é justamente o contrário. Você tem mais liberdade porque você pode começar a pintar agora e fazer modificações ao longo da pintura em diferentes dias. Então, isso abre a liberdade ao pintor. Franz Post fez uso dessa técnica. Sim, e muito. As tintas a óleo são produzidas por uma mistura de diversos elementos também. E é aplicada em tela geralmente de linho. Sim. Então, a gente já viu que a incorreta é a primeira. Certo? Terceira questão. Além de paisagens e de naturezas mortas, os artistas holandeses se destacaram na produção de pinturas de outros gêneros, como o retrato. Assinale e... Oxe, eu botei assinale imagem, faltou o A, mas tudo bem. Assinale a imagem, que corresponde a esse gênero de pintura. Então, aqui, ó, eu não sei nas provas de vocês como pode aparecer, porque assim, as questões elas são com respostas embaralhadas, tá? Por que isso? Para dificultar um pouquinho a vida de vocês, né? Porque já não basta a mamata de fazer a prova em casa, com um livrinho ali, né? Que pode dar aquela filadinha básica. Então, titia tem que botar um pouquinho de desafio para vocês, um pouquinho de dificuldade.
Né não? Né? Então vamos lá. Eu só sei que na minha provinha, está assim, O Vendedor de Arruda, de Debré. É a única obra que aparecem pessoas sendo retratadas. Não está representando paisagem, não está representando natureza morta, não está representando animais, fauna, flora, nada disso. Somente pessoas. Então, a gente diz que essa é a opção que corresponde ao gênero retrato. Lembrando que, no gênero retrato, você pode retratar outras pessoas ou retratar a si próprio, a você mesmo. Nesse caso, você retratando a você mesmo, você está fazendo um autorretrato, tá? Hoje, qual é o formato de autorretrato que a gente está mais acostumado a ver? Selfie. Pegar o celular, faz aquela carinha básica, que geralmente o pessoal faz biquinho, não sei porquê, mas tudo bem. E tirar a foto. Né? Então, sempre que você faz uma selfie, você está fazendo um autorretrato. Mas também pode ser feito autorretrato através de pinturas, através de esculturas, através de pinturas utilizando técnicas diferentes, com materiais diferentes, através de colagem, desenhos. Tudo isso são formas de se autorretratar ou de retratar outra pessoa. Continuando. Quarta questão. A missão artística francesa implantou a política de produção artística no Brasil com a criação de escolas de arte, que eram as academias, né? As academias de arte, onde havia aquele rigor, aquela exigência com relação a tudo que ia ser feito. Quem não cumprisse aquelas regras podia cair fora, né? Era colocado para fora. Quem estava ali era para respeitar as orientações das escolas artísticas. Essa política foi observada também na arquitetura com a implantação do estilo neoclássico, tá? Essa informação também tem no livro de vocês. Então, não é barroco, modernista, historicista. Isso aí tá tudo para enrolar vocês, tá? É o estilo neoclássico. Neo, se eu não me engano, tem a ver com novo. É como se fosse um novo clássico. É um trabalho clássico, mas com um quê de novidade, com uma sutil diferenciação, tá? Então, estilo neoclássico.